Voltei. Agora vamos para ciências. Página 188. Na semana passada nós vimos os sistemas, né? Quais são as partes do nosso corpo, partindo do menor para o maior, pela maior parte. Aí a gente tem a célula, o tecido, depois o órgão, conjunto dos órgãos que formam o sistema e dos sistemas que formam o organismo, que é o corpo humano. Aí agora a gente vai falar sobre alimentação. Por que temos que comer? Existem muitas razões para você não torcer mais o nariz diante de um prato de comida. Eu acho que as minhas duas turmas comem bem, né? Aqui eu tenho problema sério com a Giovana. A Giovana não gosta de comer, eu tenho que ficar brigando com ela. Sempre foi assim, nunca foi boa de prato. Assim como as máquinas precisam de combustível para funcionar, o organismo necessita de alimento para produzir energia e movimento. Mas nós somos mais que um conjunto de órgãos funcionando. Temos também emoções e a alimentação também interfere nelas. Já viu alguém com fome ficar bem-humorado, ficar sorrindo por aí? Então, bem alimentados, somos mais dispostos, temos mais interesse em trocar experiências com os outros, somos capazes de pensar melhor sobre o que acontece na nossa vida e somos, aí que eu te falei para vocês, somos até mais bem-humorados. Lembram da professora Tatiane, de mim, sem o café, sem tomar o café da manhã? Então, e o café da tarde também, né? Turma 1502 sabe. Já em pessoas com alimentação deficiente, é comum um desânimo e até mesmo certa tristeza. Isso sem falar na sensação de fraqueza, na dificuldade em prestar atenção, na pouca disposição para brincar ou praticar exercícios e também na maior dificuldade de o organismo se defender das doenças. Portanto, temos de comer bem. Mas alguém aí sabe qual é a alimentação ideal? Os médicos, até quando a criança se alimenta pouco, ou em crianças que se alimentam pouco porque não gostam de comer, só gostam de comer alimentos pobres nutricionalmente, ou em comunidades carentes, em países como a África, que a gente vê na mas a gente não precisa ir tão longe, não. No Brasil, nós mesmos temos situação de miséria. As crianças adquirem anemia, não crescem da maneira que deveriam crescer, adoecem com mais facilidade. Mas alguém sabe qual é a alimentação ideal? Pensem aí, para vocês, qual é a alimentação ideal? Não é mais gostosa, não. O que é ideal, tá? Cuidando bem do nosso corpo. É muito importante que cada um de nós consuma todos os dias carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais. Esses nutrientes são encontrados em maior ou menor quantidade nos alimentos. Aí está falando aqui sobre os carboidratos e os lipídios. São nutrientes energéticos. É a partir desses nutrientes que o organismo adquire a energia necessária para a realização de suas tarefas. Proteínas são alimentos construtores. Elas ajudam o corpo a crescer, a se renovar e a se manter resistente e saudável. São as carnes, os ovos e alguns vegetais como os feijões. As vitaminas e os sais minerais são nutrientes reguladores. Eles auxiliam no funcionamento adequado do nosso corpo e na prevenção de doenças. Então, aqui a gente fala de alimentos de nutrientes energéticos, que são os carboidratos e os lipídios. Falamos também de proteínas, que são os alimentos construtores, geralmente são os alimentos de origem animal, carne, os ovos e alguns vegetais como os feijões, e as vitaminas e os sais minerais, que são os nutrientes reguladores, presentes nas frutas. A gente ainda vai estudar melhor, quais são os tipos de vitaminas, tudo isso para ajudar a esclarecer. Tá bom? A gente está falando agora sobre os 3 tipos de nutrientes: os energéticos, os construtores e os reguladores. Alimentação em nossas escolas. A alimentação escolar é direito do aluno da educação básica pública e dever do Estado. A alimentação saudável compreende o uso de alimentos que promovam a formação de hábitos alimentares saudáveis. Todo o cardápio, a gente lembra que eram 4 tipos de cardápio, a semana A, semana B, semana C e semana D, são pensados por nutricionista. Tem um instituto, que é o Instituto Anne Dias, que cuida exclusivamente da alimentação escolar.
E aí no nosso cardápio a gente sempre vai ter todo dia uma proteína, o carboidrato, legumes, verduras, né? Verduras é mais difícil porque as verduras não são todas que sobrevivem ao transporte, ao armazenamento durante a semana, e as frutas, e no caso os lipídios, que são as gorduras boas. Aí tem aqui um cartaz sobre o cardápio servido nas escolas, garante uma alimentação saudável. Agora é com você. Qual o cardápio de alimentos da sua escola hoje? Ai, gente, que tristeza, a gente não está na escola. Então, aqui, pensem no cardápio de vocês mesmo. E o 2 dá para vocês fazerem pela lembrança mesmo, né? O que vocês pensam? Qual era a comida que vocês mais gostavam de comer quando a gente estava estudando lá na escola, né? Porque agora a gente está estudando em casa. Nem vou passar isso entrevistando, porque a gente não está na escola para vocês fazerem isso. Alimentação em nossas escolas. 16 de outubro, Dia da Alimentação. O Dia Mundial da Alimentação é celebrado anualmente no dia 16 de outubro. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas pela Fome e Agricultura, FAO, em 1981. Aí aqui, gente, fala sobre o Dia da Alimentação e tem uma cruzadinha. Complete a cruzadinha com o tipo de cada um alimento. Pães, né? Tem os doces, as massas e os cereais. Vocês vão completar aí. Muito bobinho isso aqui, hein, gente? Pensando sobre o que comemos. Café da manhã. Parte importante do nosso café da manhã é o leite, alimento rico em cálcio que atua na formação dos ossos. Mais uma coisa, a gente sempre tem um leite lá na escola, né? Um leite ou um suco na hora do lanche. O leite também é rico em proteínas necessárias ao nosso crescimento. Como vimos, as proteínas podem ser encontradas também na carne, nos ovos, no leite e no queijo, que é derivado do leite. Por que não tem leite todo dia para o 5º ano? Eles garantem leite, se eu não me engano, em toda a educação infantil, e eu acho que até o 1º ano, e para quem estuda integral. Pensando sobre o que comemos. Café da manhã. Parte importante do nosso café da manhã é o leite. Já falei isso, né, gente? Tá. Aí agora vocês vão marcar aqui o que vocês costumam comer de manhã. Eu queria comer de manhã todo dia bolo e suco. Como a tia Tati vive tentando emagrecer, eu tento evitar algumas coisas daí. Mas o café, né? Frutas. O que vocês comem? Marquem aí. Você sabia? Alguns hábitos alimentares surgidos na época do Brasil colônia se mantêm até os dias de hoje. Pesquise pratos típicos cariocas que foram trazidos pelos povos que formaram a população da nossa cidade. Identifique também quais os tipos de alimentos que compõem esse prato. Com a ajuda do seu professor, elabore um cartaz com o que você descobrir. Também não vou passar isso aqui não, gente. Nem todo mundo está conseguindo fazer esse tipo de pesquisa agora. Tá bom?